Oi galera, eu sou a Letícia do Medicina do Amanhã, me segue lá se você ainda não me segue no Instagram. E eu vim aqui falar hoje sobre os prós e os contras de estudar sozinho pro vestibular. Então, primeira coisa é o financeiro, né gente? Porque, cursinho hoje em dia tá uns preços assim que você termina o ano dá pra comprar um carro. Aqui em Curitiba os preços de cursinhos assim mais voltados pra medicina estão de 1.000 a 2.000 e poucos reais. E eu sei que no Brasil aí tem uns cursinhos bem mais caros. Em casa você gasta com os cursinhos online, que são muito mais baratos. Você paga em média um cursinho geral, que daí não é de matérias específicas. Você paga em média 20, 30 reais por mês. Tirando que você pode baixar os livros na internet, nem sempre você precisa comprar o livro. E também o material nos cursinhos também é muito caro. Eu já cheguei a pagar R$ 2.700 no ano de material em cursinho. Segunda coisa, você otimiza muito o seu tempo, porque cursinho você tem que acordar cedo, aí você tem que se arrumar, daí você tem que ficar horas no ônibus. Eu acordava 5 horas da manhã, 5h30 eu tava saindo de casa pra pegar o ônibus. Daí saía do cursinho 1 e pouco, chegava até eu almoçar tudo, eu começava a estudar umas 4 horas da tarde. Além disso, quando você não faz cursinho, você pode aproveitar mais os tempos que você rende mais. Tipo, às vezes você rende muito estudando de manhã, mas o teu cursinho é de manhã e daí você acaba, perdendo esse tempo bom, assim, dos estudos. Porque a gente sabe que tem gente que rende mais à noite, tem gente que rende mais de tarde. E às vezes você perde isso estando na aula, sabe? Então, estudando em casa, você pode escolher quando você faz uma coisa ou outra. Terceira coisa, você tem uma maior liberdade para focar nas suas dificuldades. O cursinho é muito certinho. Você tem tanto tempo estudando português, tanto tempo estudando literatura. E quando você está em casa, você pode focar mais em física, focar mais em química, sei lá, as matérias que você tem dificuldade. E no cursinho não te dá muito essa opção porque você tem aquela grade fechadinha, que é o cursinho está focado no geral e não em coisas específicas, sabe? Além disso, o dinheiro que você economiza do cursinho, você acaba tendo mais liberdade para ter um professor particular de alguma matéria que você tem dificuldade, ou de fazer uma matéria isolada, que daí tem alguns lugares aqui em Curitiba, não sei se tem, mas tem alguns cursinhos que você faz só matemática, só química. A quarta coisa é que você fica muito menos cansado. Às vezes quem faz cursinho integral também sai do cursinho 8 horas da noite até chegar em casa. Quando eu fazia cursinho, teve uma vez que eu fiz manhã e tarde, eu chegava em casa umas 8 horas, não queria mais fazer nada da vida. Aí em casa você pode assistir aula deitado na tua cama comendo pipoca de pijama. Você pode acordar mais tarde. Ano passado eu acordava 5 horas da manhã, hoje eu começo a estudar umas 8, então eu acordo 7 e pouquinho. As coisas negativas de estudar em casa, eu digo que não são coisas tão negativas assim, porque todos você consegue contornar de alguma forma. Mas vamos lá. Primeira coisa, em casa você não tem os simulados e as redações, as correções de redação que você tem no cursinho. Mas hoje em dia, como já tem muito cursinho online, tem muita gente disponibilizando simulados na internet. Tipo, o Guia de Estudante libera simulados, a Folha de São Paulo já vai liberar simulados. E simulados, bem legais, formato Enem, sábado, domingo, sabe? Então, os próprios cursinhos online divulgam bastante simulado. Tem cursinho, você faz simulado, você ganha pontos pra depois poder usar em monitoria. Tem simulado que já tem a correção do TRI pra você mostrar como seria no Enem. Às vezes você gosta mais de fazer simulado no cursinho e tal, com todo aquele negócio, pressão, o cara te olhando. Então, depende de cada um. As redações também tem como contornar, porque hoje em dia já tem cursinhos de sites que corrigem redações. Eu vou falar sobre os cursinhos que eu assino em outro vídeo, mas o que eu assino, Redação de Campeão, ele já tem correções e aulas de redação. Então, já é uma coisa que também já tá mais fácil. Porque quando eu comecei a estudar sozinha, não tinha cursinho de redação e tinha poucos sites que corrigem. Então era um empecilho, mas hoje em dia não é mais. Outra coisa negativa, mas é mais para algumas pessoas do que para todos, é a questão da organização. No cursinho você recebe tudo pronto. Você tem o cronograma, você tem a aula, vem aqui, assiste a aula e faz isso. Em casa você tem que planejar tudo. Você tem que planejar o horário que você vai estudar, o que você vai estudar, as revisões. Tudo você tem que fazer. Tem o lado bom disso também, que você começa, a se virar um pouco sozinho. Mas tem gente que prefere gastar esse tempo estudando e ficar mais nesse automático do cursinho.
Outra coisa que também é negativa para alguns e não é para outros é que em casa você precisa ter muita disciplina. Porque você sabe, você tá estudando aqui, a tua cama tá ali pertinho, o sofá ali, a TVzinha, Netflix. Então, tipo, você tem que ter essa disciplina, saber que você tem que ir lá sentar e estudar. Mas eu acho que isso melhora muito depois que você tem um cronograma certinho, organizado. Você acaba tendo mais disciplina porque tá tudo lá o que você tem que fazer. Outra coisa negativa de estudar em casa é que você não tem os seus amigos e essa interação muito com as pessoas. Porque você tá em casa, você tá o tempo todo dentro do teu quarto. Por isso que eu criei o Instagram, pra poder ter essa interação com as pessoas que querem a mesma coisa que você. Mas essa é uma coisa que eu senti um pouco de falta estudando em casa. Outra coisa negativa é que no cursinho você tem muito acesso à monitoria, tirar dúvidas, o professor tá lá sempre por perto se você tiver alguma dúvida. E em casa, como o professor é online, às vezes você não tem muito esse contato. Os cursinhos online, normalmente, eles têm, tipo, aulas ao vivo, que tem chat, onde você pode perguntar as coisas. E também, ou se não tem essas aulas ao vivo, eles têm as monitorias, que você se inscreve, participa da monitoria sobre a aula para tirar dúvidas e tudo com os professores. E também tem um acesso, assim, ao professor por e-mail, ou coisa que você pode mandar suas dúvidas e fica muito mais fácil. Além disso, tem muitos sites na internet que fazem resoluções de exercícios. Às vezes você tá com dúvida no exercício e você pensa, meu Deus, né? Eu preciso perguntar pra alguém. Mas às vezes tem a resolução na internet, com a resolução você já entende o que você errou, o que tá acontecendo. E tem muitos sites disso hoje, é difícil uma questão que você não acha na internet. Então eu estudando em casa, não senti muita falta disso, porque fica muito mais fácil lidar com essas coisas de não ter o acesso ao professor muito direto, assim. É isso, pessoal. Eu acho que tem muita gente que tem medo de começar a estudar em casa e não conseguir, não ter essa disciplina. Mas eu acho que se você se organizar bem, o que você vai fazer durante o ano, ter um cronograma legal, um planejamento legal, você consegue seguir de boa. Eu tive muito medo quando fui começar a estudar em casa, eu já tinha feito 2 anos de cursinho. Mas sério, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Depois de estudar 2 anos em casa, eu voltei pro cursinho e eu percebi que, tipo, meu Deus, eu adoro estudar em casa porque eu tenho muito mais liberdade para as coisas. Já teve muito essa de que, se você faz cursinho, você passa. Se você estuda em casa, você não vai passar, porque é muito concorrido. Como você vai passar numa coisa concorrida estudando em casa, que não sei o quê. Mas tem muita gente que estuda em casa e passa. Os cursinhos hoje, online, estão bem no mesmo nível, sabe? E tem gente que rende muito mais em casa, tipo eu, do que no cursinho. Então eu acho bem legal, eu acho que a gente tem que tirar essa coisa da cabeça de que se você não fizer cursinho, você não vai passar. Porque dá sim pra estudar em casa e passar. É isso aí, espero que possa ter tirado algumas dúvidas de vocês. E eu pretendo fazer um próximo vídeo agora falando como começar o estudo em casa, porque tem muita gente que não sabe por onde começar, o que fazer. Não esquece, se inscreve no canal, dá um joinha aqui embaixo, comenta algum vídeo que você queira aqui, alguma ideia de vídeo, fala o que você achou desse vídeo aqui.